Deus seja agradecido esta noite. Glória ao Senhor pela sua fidelidade. Ringraziato sia il Dio nel nome di Gesù, perché questa sera siamo nella sua presenza. Abbiamo sentito, lo dico per Agradecido seja o Senhor pela sua graça, pela sua fidelidade. perché le cose di Dio sono, come dire, limpide e chiare. Quero vos dizer que as coisas de Deus são limpas e claras. È stata guarita una bambina dalla leucemia. Foi curada uma criança da leucemia. I medici non hanno trovato più nessuna traccia di cancro. A menina tinha sido diagnosticada um cancro no sangue. Aí teve uma oração para ela. Depois ela foi de novo, os pais dela levaram ela no médico, fez novos exames e o exame deu negativo, não tinha nenhuma traça de leucemia. Dio è giusto, e Dio è santo, e Dio è meraviglioso. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é justo. E questa sera abbiamo un argomento molto principale Esta noite nós temos um argumento muito principal, muito importante. Ebrei 10 verso 36. Em Hebreus 10, versículo 36. Ebrei 10 verso 36. Hebreus 10, versículo 36. Infatti avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Vou ler. Em Hebreus 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perché ancora un brevissimo tempo colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, verá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Preghiamo. O versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem verá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Se aquela pessoa se tornar para trás, não agradará a Deus. Amém, minha senhora. Nostro Padre,
ti ringraziamo di cuore questa sera. Nosso Pai, te agradecemos essa noite pela essa palavra. Siamo afflitti, siamo tante volte angustiati, Somos aflitos e tantas vezes angustiados, ma nella tua santa e divina presenza, come disse il salmista, mas na tua divina presença, como disse o salmista, la notte alberga il pianto, ma nel mattino vi è giubilo. a noite é o planto, mas de manhã vem a alegria, o júbilo. Padre, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore Pai, nós te agradecemos com todo o nosso coração. e ancora questa sera ti preghiamo di rispondere E ainda esta noite nós te pregamos de responder-nos alle preghiere che ti abbiamo sempre fatte, as orações que nós temos sempre feito, perché vi è un tempo che tu risponda, Signore. que venha um tempo, que chegue logo esse tempo, que tu nos responda, meu Senhor. Vi è un tempo che tu risponda, o Dio del cielo. Perciò ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Então nós te agradecemos com todo o nosso coração. Nel santo nome di Gesù. Amen. No santo nome de Jesus. Amém. Il nostro argomento principale è questo di cui si dice qui. Avete bisogno di costanza. O nosso argumento principal é esse que diz aqui, que nós precisamos de constância, nós precisamos de perseverar. Então, Stavo dicendo 36. estava avete bisogno dizendo di costanza no capítulo o 36, perseveranza. temos que Fatta la volontà di Dio, ter teniate quel constância e perseverança até que nós alcançamos a vontade de Deus. Nós entramos na vontade de Deus. che vi è stato promesso per Para recebermos aquilo que Deus nos prometeu. perseveranza. Conosciamo le promesse di Dio. Conosciamo la promessa sul ritorno di Gesù Cristo. Conhecemos a promessa de Deus, as promessas de Deus. Conhecemos a promessa da volta de Cristo. Conosciamo la promessa che Dio ha mandato un profeta. Conhecemos a promessa que Deus mandou um profeta. E prima di vedere adempiute le promesse, compresa l'ultima, E antes que se cumprisse a promessa, principalmente a última, dobbiamo fare la volontà di Dio. temos que fazer a vontade de Deus. Non esiste un compimento di promessa se prima non si fa la volontà del Signore. Não existe um cumprimento de Deus se antes não se faz a vontade dele. Molte volte si parla di promesse e giustamente Dio ha dato promesse.
ma bisogna, lo Spirito di Dio dice, intorno a questa parte, affinché facciate la volontà di Dio. Non posso. Muitos dizem das promessas de Deus, mas não podemos receber a promessa de Deus se não entramos na vontade de Deus. Tenere una promessa e cammino secondo i miei dettami. Não podemos receber a promessa de Deus se nós caminhamos com a nossa vontade, Le mie opinioni. Non è com as nossas opiniões. così. Ci vogliono sempre, credo, ministeri perché servono per l'edificazione. Precisa termos um verdadeiro ministério, um ministério de Deus, para que nós temos essas indicações. Nessuna promessa si adempie se la Chiesa o il singolo non entra nel... Não existe nenhuma promessa se a igreja ou o singular entra na vontade de Deus. La volontà di Dio. Non basta solamente pregare, Não basta só orar sia fatta la tua volontà. e dizer, seja feita a tua vontade. Non basta rendere un servizio a Dio Não basta só fazer um serviço para Deus, senza essere nella sua volontà. sem ser na sua vontade. Ci fu qualcuno che lo fece in quel tempo, qualcuno fece un servizio a Dio al di fuori della volontà di Dio. Questo era Davide. Teve que fez um serviço diante a Deus fora da vontade dele. Esse foi Davi. E cominciò a danzare, a pregare, a gridare e tutti Começou a dançar, a orar, a gritar. dicevano alleluia, ma Dio era adirato con lui. Dizia aleluia, era tudo contente, mas Deus naquele momento era irado com ele. Dio non era con Davide, perché Naquele momento Deus não era com Davi, Davide non entrò nella volontà di Dio. porque naquele momento ele não entrou na vontade de Deus. E così ogni persona, E assim são cada pessoa. chiamiamoli predicatori, così tanto Assim também são os predicadores. Assim dizemos, os predicadores, che non entra nella volontà di Dio, que não entra na vontade de Deus, sta facendo un culto al di fuori della volontà está fazendo um culto fora da vontade de Deus. di Dio. Dunque, e vediamo Então, che non basta pregare, vemos que não basta orar sia fatta la tua volontà, e dizer, seja feita a tua vontade. non basta rendere un servizio a Dio Não basta fazer um serviço para Deus senza essere nella sua volontà. sem ser dentro da sua vontade. In Ebrei 10 Em Hebreus 10, sono due versi, são 2 versículos. verso 9 Versículo 9 e verso 10 sta scritto: e versículo 10. Versículo 9 e versículo 10 de Hebreus 10. aggiunge poi, ecco vengo per fare la tua volontà. Qui è riferito a Cristo. Em Hebreus 9, 10, versículo 9, está escrito assim: então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Così egli
egli, cioè Cristo, abolisce il Então, assim, Cristo primo, vale a dire il primo patto, aboliu o primeiro pacto per stabilire il secondo, para estabelecer o segundo, cioè il nuovo patto. o novo pacto. In virtù di questa volontà, della volontà di Cristo, Na virtude dessa vontade, quer dizer, na vontade de Cristo, che entrò nella volontà di Dio, que entrou na vontade de Deus, noi siamo stati santificati nós fomos santificados mediante l'offerta del corpo mediante a oferta do corpo di Gesù de Cristo, Jesus Cristo, fatta una volta e per sempre. que fez uma vez e para sempre. Se potessimo comprendere per lo Spirito Se nós pudéssemos compreender isso pelo Espírito Santo, questi passaggi, essas passagens bíblicas, so che sono cose molto difficili, eu sei que são coisas muito difíceis para vocês, ma che il Signore venga in soccorso ad ognuno di noi. mas eu peço ao Senhor que venha em socorro em cada um de vocês para fazer entender. Quindi prima di tutti siamo salvati, dovremmo essere salvati, dobbiamo Então, primeiro de tudo, nós devemos ser salvados. essere salvati. Quer dizer, deveríamos ser salvados. Purificati mediante Depois, purificados mediante il sangue o sangue. e poi santificati mediante la verità, che è la E depois, santificados mediante a verdade, parola. que é a palavra. Gesù disse una cosa molto importante Porém, Jesus disse uma coisa muito importante. quando pregò il Padre in funzione di sommo di sacerdote, Quando ele orou ao Pai em função de sumo sacerdote, e gli disse: per loro ele disse para eles: santifico me stesso. eu santifico eu mesmo. Per loro santifico me stesso. Para eles santifico eu mesmo. È un passo che Dio deve aprire la comprensione. Per loro santifico me stesso. Quindi dobbiamo sapere che Esse é um passo muito importante que o Espírito Santo deve abrir a nossa compreensão. Dio non andrà mai oltre la sua parola. Porque Deus não vai nunca fora da sua palavra. Perché Cristo era la parola. Porque Cristo era a palavra. E nel suo grande ministero E no seu grande ministério, non poteva, era proprio contro le eresie, não podia. Ele era contra as heresias, come lo sarebbe ancora in questo como seria hoje também. ultimo tempo, perché egli era santificato per mezzo della parola, perché essenzialmente egli era la parola. Porque ele era santificado por meio da palavra, porque ele era a palavra. Ed egli disse al Padre: io santifico me stesso. Ele disse ao Pai: eu santifico eu mesmo. Cioè rimango fermo in ciò che io sono E fico firme naquilo que eu sou, per i miei discepoli. para os meus discípulos. Quindi, se non esiste una promessa nella parola,
Então, se não existe uma promessa na palavra, allora non ci sarà mai un compimento. então não será nunca um cumprimento. Avete bisogno di pazienza. Nós temos que ter paciência. Possiamo adempiere questo passo Podemos ademplir esse passo, sempre ritornando alla parola. sempre retornando à palavra. Io santifico me stesso Eu santifico eu mesmo a causa dei miei. Per loro santifico me stesso. para ele, eu santifico eu mesmo. Si ritorna sempre alla parola Se retorna sempre na palavra. e predicare tutto il consiglio E predicar todo o concílio. di Dio. Dobbiamo avere Tudo o concílio de Deus. Temos que ter paciência. pazienza. Dobbiamo avere pazienza. Temos que ter paciência. Pazienza. Non Paciência. possiamo dichiarare che certe cose siano già avvenute. Não podemos dizer que certas coisas já ouvem, já aconteceu. C'è gente, per modo di dire, che dice io ho lo Spirito Santo. Bene. Tem gente que diz que tem o Espírito Santo. Allora la domanda è questa. Então, a minha pergunta é essa. Sei entrato nella volontà di Dio? Você entrou na vontade de Deus? Io ho questo, io ho Eu tenho isso, eu tenho aquilo. quello, io ho quell'altro. Dunque, quello che è importante, non possiamo dichiarare che Então, aquilo que é importante, que nós não podemos declarar, queste cose siano già avvenute senza prima declarar certas coisas que já ouvei, já vieram, já aconteceram, se antes eu não entro, aver fatto la volontà di Dio. se antes eu não entro na vontade de Deus. Il rapimento avverrà quando tutte le cose O rapto haverá quando todas as coisas saranno restaurate, serão perché la restauradas. Chiesa entra nella volontà di Dio. Quando la Isso, para isso acontecer, temos que ter entrado na vontade de Deus. Chiesa del nuovo patto sarà ritornata, Quando a igreja do novo pacto será retornada, a tutto ciò che era nel principio, tudo aquilo que era no princípio, Pentecoste, na Pentecoste, nel principio, no princípio, nella Chiesa primitiva, na igreja primitiva, non c'erano false dottrine, não tinha falsa doutrina, falsi spiriti, falsos espíritos, falsi fratelli, falsos irmãos false nascite. e falsos nascimentos. Nella Chiesa primitiva vi erano la reale dottrina, Na igreja primitiva tinha a real doutrina, il vero spirito, o verdadeiro espírito, l'unanimità esisteva e uma humanidade existia, erano tutti nati di nuovo. eram todos nascidos de novo. Uomini di Dio che Homens de Deus que estavam stavano sotto la genuina debaixo da genuína inspiração dello Spirito Santo. do Espírito Santo. Abbiamo di nuovo bisogno di quella medesima effusione Nós precisamos daquela mesma fusão, medesima effusione dello Spirito Santo aquela mesma fusão do Espírito Santo,
perché Gesù venne per fare la volontà di Dio. Porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Ora noi, io e quanti avete orecchie da udire, Agora nós também, e todos aqueles que têm orelhas estão escutando, dobbiamo essere pronti temos que estar prontos e pregare il Signore e orar ao Senhor per fare la volontà di Dio. para fazer a vontade de Deus. Solo dopo riceveremo la promessa che Dio ha fatto. Somente depois podemos receber a promessa que Deus nos fez. Quante volte abbiamo sentito tramite il profeta che nel giardino di Eden Quantas vezes nós escutamos que no jardim de Éden una sola parola aggiunta foi somente uma palavra que foi modificada, que foi aumentada. ed ecco che avvenne la caduta, E aí foi a caída. quel che Satana espose con astuzia, Aquilo que Satanás colocou com astúcia, un'astuzia convincente uma astúcia muito convincente per l'intelligenza, pela sua inteligência. questa astuzia satanica Essa astúcia satânica convincente foi muito convincente per l'intelligenza com a sua inteligência. era letale, Era letal. come il morso di un serpente Foi como uma bicada de serpente. velenoso. Foi como uma bicada de serpente venenosa. E Eva si aprì alla influenza di Satana. Eva se deixou levar pela influência do Satanás. La madre di tutti i viventi A mãe de todos os viventes. ha causato la morte Causou a morte di tutti i viventi, de todos os viventes. che gli occhi e i cuori Que os olhos e o coração dei predestinati a vita eterna dos predestinados à vida eterna siano aperti sejam abertos e si separino da tutto ciò che Satana e se separem de tudo aquilo que o Satanás ha detto. falou. Detto. Daquilo que o Satanás falou. C'è solo una guarigione, Tem só uma cura. una guarigione come scritto nel libro dei numeri, Tem só um tipo de cura, como está escrito no livro de Número. ascoltate molto bene, Só um tipo de cura existe. E nós vem trazido do Velho Testamento. vedete qua. Durante il cammino, il percorso che la Chiesa, mi riferisco alla Chiesa di Cristo, Escutais o que acontece durante o caminho da Igreja de Cristo. non mi riferisco ai gruppi perché non entrano nelle Não me referisco outras igrejas, a Igreja de Cristo. nel concetto divino. Leggo Numeri 21 dal verso 4
leio no livro de Números, os capítulos 21, do versículo 4. Do versículo 4. Poi gli israeliti partirono dal monte Hor, andarono verso il Mare Rosso per fare il giro del paese di Edom. Ascoltate, durante il viaggio il popolo si perse di animo, si scoraggiò. Vamos ler aqui. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Erano usciti dal paese d'Egitto, videro segni e miracoli. Esse povo tinha saído da terra do Egito, viu sinais e milagres. Ma durante il cammino il popolo si è perso di coraggio. Mas durante o caminho esse povo se perderam a coragem, se desviaram, em pouca palavra. Il popolo si perse di animo. Se perderam a alma. Perdendosi di animo, nel verso 5 sta scritto il popolo. Perdendo-se de alma, no versículo 5 está escrito assim. Vamos ler no versículo 5. Parlò contro Dio e contro Mosè, perché a questo si arriva. Está escrito, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. É assim que chega o pessoal de hoje também. Quando si viene impadroniti dallo scoraggiamento, quando uma pessoa toma posse de escorajamento, fica débole, fica escorajado. Da quel demonio terribile. Aquilo é um demônio terrível. Quando si viene impadroniti da Satana, então aquela pessoa vem empadronido de Satanás. Chiamato scoraggiamento oppure il popolo si perse d'animo. Está lendo de novo que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Dunque scatta un altro spirito. Então, quando essas pessoas ficam descorajadas, escatena outro espírito diferente. E comincia a influenzare il popolo, parlò con... E começa a influenciar outras pessoas. Contro Dio e contro Mosè. Influenciar outras pessoas contra Deus e contra Moisés. Perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto? E murmura dizendo, por que fez a gente sair fora do país do Egito? Per farci morire in questo deserto? Para fazer-nos morrer nesse deserto? Perché qui non c'è né pane e né acqua. Ele se lamentava, pois aqui não tem nem pão nem água. E siamo nauseati da questo cibo tan... Estamos cansados de comer maná. Era um pão que caía do céu. Allora il Signore... Ele dizia que se lamentava que o pão caía do céu, mas era muito leve. Il popolo dei serpenti ardenti velenosi. Então o Senhor ordenou Moisés o Senhor ordenou de vir os serpentes venenosos. I quali mordevano la gente in gran numero. Então esses serpentes morderam
pessoas em grande número. Gli israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo E morreram vários, mas alguns veio a Moisés e disseram: peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. Nós pecamos contra Deus e contra Moisés. Pediu a Moisés de orar para mandar embora esse serpente. E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: Então Moisés orou e o Senhor disse a Moisés una cosa molto importante, state molto attenti, uma coisa muito importante, fiquem muito atentos, tenham os ouvidos bem atentos. un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà O Senhor ordenou a Moisés de construir um serpente de rame. morso, se lo guarderà, resterà in vita. Praticamente que esse serpente servia para que quando um serpente olhasse, mordesse uma pessoa, se aquela pessoa olhasse para esse serpente que Moisés fez, essa pessoa vinha curada. Mosè fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta e avveniva che quando Então Moisés fez um serpente, colocou em cima de uma asta. un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Então assim ele fez, Moisés. E quando algumas pessoas eram mordidas do serpente verdadeiro, olhava aquele serpente de rame que o Moisés fez e vinha sarado, ficava curado. Qui abbiamo un prototipo di Cristo Gesù, il Signore, in Giovanni 3. Aqui temos outro passo bíblico de João 3. João 3. Então, está escrito em Giovanni 3. Il serpente nel deserto. Como Moisés levantou um serpente no deserto, Così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Assim, precisa que o Filho do Homem seja levantado, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. para que aqueles que acreditam nele tenham a vida eterna. Dato il suo unigenito figlio affinché chiunque Porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. È una cosa molto importante capire che c'è solo una guarigione. É uma coisa muito importante. É importante entender que existe só uma cura. In quel tempo gli israeliti venuti meno davanti al Signore Naquele tempo que os israelitas vieram menos diante a Deus, prima di mormorare venne il panico, veio o pânico. lo scoraggiamento durante il cammino Veio pânico, escorajamento durante o caminho que era duro. sulla terra promessa. Eles caminhavam para a direção da terra prometida, mas não tinha paciência, eles reclamavam sempre. Persi d'animo. Se perdeu de ânimo. Questo demonio, ne chiamano un altro, Esse é um demônio. Ele chama outro, che si chiama mormorare contro
que se chama murmurar. Il profeta è contro Dio. E assim ele murmura contra Deus e contra os profetas, os homens de Deus. E allora il Signore, quando videro che cominciarono a mormorare contro il Signore, Então, quando o Senhor viu que aquelas pessoas começaram a murmurar contra ele e contro Mosè, e contra Moisés, il Signore ordinò a serpenti o Senhor ordenou os serpentes venenosos velenosi che uscissero dalla terra perché que saísse da terra mordessero e iniettassero para que eles mordessem e injetassem veleno nel sangue o veneno no sangue perché morissero. e morrer. Para Ma que poi eles morressem, porque murmurava contra o Senhor. E diede la promessa Mas ele tinha dado uma promessa che tutti quelli che avrebbero guardato il serpente di rame, dopo essere stati morsi, mas depois ele deu a promessa que todos aqueles que foram mordidos do serpente, se olhassem para aquele serpente que Moisés fez, vinham curados. sarebbero stati guariti. E questo è il prototipo di Cristo, dove sta scritto che come Mosè innalzò il serpente, Então, isso é o produto de Cristo, que, como ele falou, é do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Está escrito em João 3, versículo 14 e 15. così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, come dire, lì guardavano il serpente, ma noi dobbiamo guardare non il serpente, ma dobbiamo guardare il figlio dell'uomo. Então, isso quer dizer que ali no deserto, essas pessoas tinham que olhar por serpente que tinha feito Moisés. Mas aqui nós temos que olhar para Cristo. Perché da lui viene il coraggio, da Porque dele vem a coragem, lui viene la liberazione, vem a liberação, da lui viene la guarigione dele vem a cura e da lui viene ogni cosa. e dele vem todas as coisas. Purtroppo tante volte manchiamo di guardare questi punti scritti Infelizmente, às vezes a nós falta de olhar esses pontos escriturais, ma vengono predicati per la grazia, mas vêm predicados pela graça. e quindi vediamo che c'è soltanto una guarigione, Aqui nós vemos que tem só uma cura come in Numeri 21. em Números 21. Tutti coloro che sono stati morsi dai serpenti dovevano guardare al serpente di rame. Todos aqueles que tinham sido mordidos da serpente tinham que olhar para o serpente de rame. Così adesso chiunque è stato morso Assim, agora, todos aqueles que foram mordidos morso dallo scoraggiamento, do escorajamento, da falta de coragem, chiunque è stato morso dall'incredulità, a todos aqueles que foram mordidos da incredulidade, chiunque è stato morso dal venir meno todos aqueles que foram mordidos de ficar fraco na via de Cristo, no caminho. Bisogna che la persona guardi a Gesù Cristo, precisa que essa pessoa olhe para Jesus Cristo, perché egli, Gesù Cristo, è colui che ha schiacciato porque ele, Jesus Cristo,
é aquele que esmagalhou a cabeça do serpente. Il capo del serpente, così sono tutti i veri credenti. Assim são todos os verdadeiros crentes. Saranno uniti con Dio e Será unido com Deus. nulla potrà separarci dall'amore di Dio E nada poderá separar-nos do amor de Deus. e dall'amore gli uni per gli E do amor de um para os outros. altri. Ho qualcosa nell'epistola a Timoteo, Eu tenho outro passo aqui a Timóteo. Na segunda Timóteo 2, versículo 19. è importante, gloria al Signore. É importante. Dove sta scritto? Glória ao Senhor. Aonde está escrito Che il Signore, tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono i Suoi. está escrito assim, em 2 Timóteo 2, versículo 19. Entrando o firme fundamento de Deus, permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, E ritraggasi dallo scoraggiamento, dal peccato. o Senhor conhece os seus. Apartem-se da injustiça todo aquele que promessa o nome do Senhor. Ora, em uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Dal venir meno a camminare con Lui, ritraggasi dall'iniquità. Chiunque Temos que apartar-se da iniquidade. pronuncia il nome del Todos aqueles que pronunciam o nome do Senhor, que professa o nome do Senhor. Signore. Benedetto il Signore. È importante, Benedito seja o Senhor. fratelli, quando siete in ascolto, comprendere É importante todos aqueles que estão em escuto compreender che è una via di lotta. que é uma via de luta. Nel cammino bisogna combattere e lottare. No caminho nós precisamos combater e lutar. Quindi vediamo tutto questo, crediamo che tutti i figli di Dio Nós acreditamos que todos os filhos de Deus che vengono tratti in inganno que foram levados pelo engano, ritorneranno alla conoscenza voltarão ao conhecimento della verità da verdade e si lasceranno inserire nell'ordine divino di salvezza. e se deixarão a entrar no concílio divino. In realtà la comunione con Dio tramite una religione A comunhão na realidade, a comunhão com Deus em uma religião non esiste. não existe. Comunione di fratelli, Comunhão de irmãos, comunhão con de Dio per mezzo di una religione Deus por meio de uma religião
non esiste. Não existe. Le religioni, compreso l'ultima della nuova generazione, As religiões, compresa a última, le religioni legano gli uomini liga os homens, a un sistema liga os homens a um sistema. e nel contempo le religioni separano gli uomini da E ao mesmo tempo as religiões separam os homens de Deus. Dio. Molti vedono i segni dei tempi, Muitos vê os sinais dos tempos. molti dicono il mondo sta per terminare, Muitos dizem que o mundo está para terminar. molti dicono ma chissà cosa andrà, come andrà a finire. Outros dizem, mas quem sabe como vai terminar esse mundo? Ma ascoltate, fratelli, Mas escutem, meus irmãos, solo solamente i credenti biblici mas somente os crentes bíblicos vedono i segni dei tempi, somente os verdadeiros crentes vê os sinais do tempo, in maniera piuttosto seria. em maneira muito séria. E possono i credenti biblici guardare i segni dei tempi, inquadrarli secondo lo Somente os verdadeiros crentes podem guardar os sinais, podem olhar os sinais do tempo e enquadrar sviluppo os vilupos, del tempo della fine. os vilupos do tempo do fim. Somente os verdadeiros credentes podem enquadrar esses vilupos e dos últimos tempos. Solo per i credenti vale la sequenza, c'è un passo della Bibbia Somente para os crentes, che è riservato soltanto ai credenti biblici. tem um passo escritural que é reservado justamente para esse tipo de crente, os crentes das escrituras bíblicas, Perché soltanto loro prendono sul serio il tempo in cui stanno vivendo. porque somente eles pegam a sério os tempos que nós estamos vivendo. Tutto il resto è religione. Todo o resto é religião. Messaggio o meno, tutta religione, confusione, ma Dio non ha niente a che dividere Tudo é confusão, con quelle cose. A me dispiace dire certe cose, ma ascoltate. Eu sinto muito em dizer certas coisas, mas escutais muito bem. Molto bene un contesto glorioso. Escutais muito bem um contexto muito glorioso. In Luca 21, Em Lucas 21, verso 31, em Lucas 21, versículo 31. Em Lucas 21, em Lucas 21, versículo 31. dice così anche voi, sta parlando con i veri credenti, quando vedrete accadere queste cose, cioè i segni del tempo, sappiate che il regno di Dio è vicino, che Cristo è alle porte. Então vamos ler. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Amém. Quando una persona vede tutto questo caos, tutto che è sfasciato, quando uma pessoa vê tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, que é tudo um desastre esfachado,
e dice alleluia, io ho il messaggio, e diz aleluia, eu sou crente e escuta a mensagem, questo non è un credente. isso não é um crente. Questo è una persona religiosa, Isso é uma pessoa religiosa, perché i veri credenti sanno inquadrare porque o verdadeiro crente, ele sabe enquadrar, per lo spirito gli sviluppi ele sabe enquadrar o sviluppo che conducono nei segni dei que conduz nos sinais do tempo. tempi, e lo spirito lo conferma in Luca 21:31. E o Espírito Santo confirma em Lucas 21, versículo 31. Ancora una volta, per quelli che non hanno aiuto da parte del Vou ler ancora uma vez para aqueles que não têm uma ajuda da parte do Senhor. Signore, in verità vi dico che, scusate, così anche voi sta parlando con i credenti che hanno preso sul serio Então, ele está dizendo de novo, assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Cristo, o reino de Deus. I segni dei tempi e lo sviluppo. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate, quando vedrete accadere queste cose, l'ecumenismo che è vicino, tutte le... Então, ele está dizendo que só os verdadeiros crentes que enquadra esse versículo 31 de Lucas 21, porque é os sinais que está acontecendo nesse tempo, o ecumenismo mundial, religioni che fanno lega, as religiões que estão fazendo legas, la corruzione, le as corrupções, donne quasi nude, eccetera, as mulheres andando pelada. e così via dicendo. Quando vedrete tutte queste cose, Então Cristo disse, quando vocês quando aqui escrito, assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino. sappiate che il regno di Dio è vicino. Perfino la adorazione è vana laddove vengono insegnati comandamenti di uomini. Assim também até a adoração é vana quando vem ensinado a adoração de homens. Possono adorare Dio nello spirito e nella verità. Aonde não tem a verdade, não possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Chiunque si siano, denominazione o Qualquer que seja denominação ou a mensagem, ou denominação, ou mesmo gente nessa mensagem. non sono inquadrati nella parola, non possono adorare Dio nello spirito e nella verità. Mesmo nessa mensagem, se não vem enquadrado nessa verdade, não pode adorar Deus em espírito e em verdade. Perché sta scritto che i veri adoratori adoreranno il Padre per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo della verità che è la parola. É porque está escrito que os verdadeiros adoradores adoram o Padre por meio da verdade, por meio do Espírito Santo, que é a palavra. Il Signore Gesù fece un rimprovero in quel tempo ai religiosi come oggi. O Senhor Jesus Cristo reprovou os religiosos naquela época.
E questo rimprovero lo vogliamo mettere a fuoco. E esse riprovo que ele fez naquela época, nós vamos colocar agora presente. Gesù disse: invano mi rendono il loro culto. Jesus disse: em vão me rende cultos, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Benedetto il Signore e il suo santo nome. Benedito o Senhor e o seu santo nome. Il Signore vuole radunare a sé solamente i suoi. O Senhor quer reunir somente os seus, affinché i suoi si lascino preparare per il glorioso giorno em modo que os seus se prepare para o glorioso dia. del suo ritorno. Glorioso, o seu dia glorioso, do seu retorno. Soltanto dopo, quando Gesù, dopo aver preparato i suoi, somente depois, quando Jesus tiver preparado os seus, li porta con sé in alto, ele leva consigo em alto. soltanto dopo irromperanno sull'umanità. Entanto, ele romperá entre a humanidade I giudizi apocalittici. O juízo apocalipse. Le 7 trombe. As 7 trombas. Le 7 coppe. As 7 copas. Dell'ira divina. As 7 copas da ira divina. Quel che accade adesso. Aquilo que acontece agora, paragonato a ciò che accadrà, è poca cosa. O que acontece agora é paragonado com aquilo que vai acontecer, é pouca coisa. Ciò che noi vediamo in atto, che sembra che c'è la fine del mondo, tudo aquilo que nós vimos agora, que para nós parece o fim do mundo, o il giudizio apocalittico, così potenzialmente parlando, ascoltate molto bene, que parece um juízo apocalipse, è quello che vediamo in atto, la gente che vede nella televisione, quello che vede, quello che non vede, questo e quell'altro, tutto, le grandi tragedie. As coisas que acontecem no mundo, que as pessoas veem na televisão, parecem coisas que é inacreditável. Ascoltate molto bene. Escutem muito bem. Non è da paragonare a ciò che deve ancora accadere. Não é paragonável a tudo aquilo que deve acontecer ainda. Quello che noi vediamo è poca cosa. Aquilo que nós vimos é pouca coisa. Però quello che noi vediamo, anche se è poca cosa, e magari ai nostri occhi sono grandi cose, ma davanti a Dio sono poche cose, perché aquilo que nós vemos agora, para nós é muita coisa, mas nos olhos de Deus é pouca coisa. I tremendi castighi, porque tem que acontecer os verdadeiros e tremendos castigos. Devono ancora avvenire quelle realmente. Tem que vir ainda. Le 7 trombe, le 7 coppe, sem as 7 trombas, as 7 copas. Eccetera. Queste cose lo stato in cui ci troviamo deve servirci no estado que nós nos encontramos, deve servir para orientamento. E il nostro sguardo deve essere fissato sulle promesse. E nosso sguardo deve ser fixado para a promessa che Dio ha dato in questo ultimo tempo. Que Deus deu para esse último tempo. Prima del suo ritorno. Antes do seu retorno.
Noi sappiamo che un profeta, effettivamente un reale profeta, ha profetizzato Nós sabemos que um real profeta profetizou e ha detto: quando verrà il terremoto in California, e disse: quando haverá o terremoto na Califórnia e l'intera superficie terrestre a inteira, di Sant'Andrea a inteira superfície terrestre, as barras de Santo André se romperão staccherà per sprofondare nel mare, e se profundará no mar. può essere già troppo tardi. Quando isso acontecer, pode ser já tarde demais. Il profeta disse: ciò avverrà prima del ritorno di Cristo. O profeta disse que isso vai acontecer antes do retorno de Cristo. Le onde del maremoto che si solleveranno, allora supereranno quel che c'è stato finora, perché ciò che deve avvenire nella California, ad Hollywood, a Los Angeles e in tutti quei luoghi Tudo aquilo que vai acontecer em Hollywood e a Califórnia, peccaminosi, d'altronde tutto il mondo è toda aquela zona pecaminosa, como todo mundo, si trova in un letame como o mundo inteiro que se encontra em um letame. E um letame vuol dire um mundo de lama, in una sporcizia, em uma imundícia, in un letame che è una epoca senza precedenti. é uma época sem presidência, Purtuttavia è il tempo della fine e non stiamo todavia é uma época do fim. dicendo che è il tempo della fine perché lo dice Giovanni oppure il profeta Daniele. Loro dissero uno 3000 anni fa, un altro 2000 anni fa, perché il tempo è vicino, perché è il tempo della fine, ma nel tempo in cui viviamo non è più il tempo vicino, non è più il tempo della fine, ma porque o tempo que nós vivemos não é o tempo da fine, não é um tempo perto, mas già siamo la fine è qui. Mas nós estamos já no fim. O fim é aqui. La fine è qui. Nós estamos agora no fim. Non prendiamoci alla leggera questa parola. Eu vejo conselho de não pegar muito leve essa palavra. Non prendiamo alla leggera questa parola. Não pegamos muito leve essa palavra de ele estar aconselhando para pegar em consideração. E non dobbiamo essere molto indifferenti, superficiali. Não temos que ser indiferentes, superficiais. Perché ricordatevi che Israele uscì. Recordais que Israel saiu dal paese di Egitto, do país do Egito, ma cominciarono a venir meno. Mas começaram a fraquejar e ser menos diante a Deus. Lo scoraggiamento, vennero meno. Eles descorajaram, vieram menos diante a Deus. Interiormente. E hanno cominciato a sentenziare, a mormorare. Eles começaram a sentenciar a Deus e murmurar contro Dio e contro Mosè. Contra Deus e contra Moisés. Ma il Signore ha fatto il suo dovere. Mas o Senhor fez o seu dever. Sono morti morsicati e oggi ci sono altri. Foram todos mortos, mordidos dos serpentes venenosos.
tipi di serpenti, il venir meno nel cammino è un morso letale, l'incredulità Assim hoje é ser incrédulos, vir menos diante a Deus, é uma morte, é un morso letale, uma mordida tal. il dubbio è un morso letale, A dúvida é uma mordida letal. lasciarsi andare è un morso Deixar-se enfraquecer é uma mordida. letale. In quel tempo hanno guardato il serpente, ma ora guardiamo colui che ha schiacciato. Naquela época eles olharam para o serpente que o Moisés fez e foram curados. Hoje nós guardamos a Jesus Cristo. La testa al serpente. Porque foi ele que esmagou a cabeça do serpente. Figliuolo dell'uomo, Gesù Cristo. O Filho do Homem, Jesus Cristo. Si tratta di questo. E penso che la parola di questa sera ci ha molto incoraggiati. Eu penso que a palavra dessa noite nos fez mais coragem. E ci ha persino convinti e compunti. E nos convenceu mais e nos compungiu dentro do nosso coração. Che Dio sia ringraziato. Avremo, Que Deus seja agradecido. verso fine mese avremo il fratello Marcello. Perto do final do mês nós vamos ter aqui o irmão Marcelo. Del Brasile, che è stato guarito dalla cancrena alla gamba. Do Brasil, que foi curado da perna, que tinha uma cranquena. E persino mi ha chiesto, abbiamo parlato del battesimo. Hoje nós falamos do batismo. E lui vuole annullare il suo primo battesimo. E ele quer anular o seu primeiro batismo. Per farne uno perfetto. Para fazer um perfeito. Perfetto. Non sappiamo quale possibilità abbiamo, pur tuttavia, vedete che Dio chiama, è una cosa che non si può capire. Dio vê que Deus é uma coisa que nós não podemos entender, mas Deus chama. Chiama anime, li afferra persino da un altro mondo e li conduce in Ponto Nuccio. Deus aferra uma pessoa até em outro mundo, em outra nação, e traz aqui no Fundo Núcio. In questo piccolo locale. Nesse pequeno local nosso aqui, Deus trouxe essa pessoa do Brasil, esse irmão Marcelo do Brasil, e conduziu ele aqui no nosso local, em Via Fundo Núcio. Attraverso lo Spirito Santo através do Espírito Santo, afferra e li porta qui. Ele aferrou e trouxe ele aqui. Venuto da Roma o da Milano, ma ele não veio de Roma nem de Milano. Dal Brasile. Ele veio do Brasil. Avremo il giorno 23, se Dio vuole, una testimonianza. Vamos ter aqui no dia 23, se Deus quiser, uma testemunhança. Il culto sarà un pochettino, si allungherà il culto. O culto será um pouquinho longo. Non abbiate premura per Vocês não têm que ter pressa. Domenica giorno 23 giugno. Porque domingo, dia 23 de junho. Avete premura perché avete a casa questo e quell'altro. Se vocês tiverem pressa porque tem que ir para casa. Ma lodate il Signore con la vostra presenza. Mas se vocês estiverem aqui, lodar o Senhor com a presença de vocês. E così via discorrendo. So che molti sono i chiamati, ma eu sei que muitos são chamados, mas pochi gli eletti sono. E poucos são eleitos. Anche questo, pur tuttavia, infelizmente, mas todavia,
bisogna andare avanti lo stesso. Temos que caminhar para frente mesmo assim. Dunque, giorno 23 l'avremo, verrà la sorella Francisca. Dia 23 vem aqui a irmã Francisca. Loro verranno il 21 venerdì. Eles vêm 21 na sexta-feira. 22 sabato, 23 22 sábado, 23 domingo. domenica saranno nostri ospiti. Serão nossos hóspedes. Ma abbiamo la gioia di avere un'anima salvata. Mas nós temos essa joia de ver uma alma que foi salvada. Che viene dal Brasile. Que veio do Brasil. Che viene dal Brasile, che Dio sia ringraziato. Que Deus seja louvado, seja agradecido. Bene. Bem, Quando ne abbiamo preso la birra? terminamos. Sì. Vogliamo pregare una preghiera particolarmente per il figlio e per il papà della sorella Angela. Vamos fazer uma oração particular para o filho e para o pai da irmã Ângela. La sorella Angela è una donna credente. A irmã Ângela é uma mulher crente. E deve questa sera, non per niente, c'è una guarigione. E esta noite será uma cura. C'è una guarigione. E la guarigione, c'è una sola guarigione. Será uma guarijão. Tem só uma cura. Será uma cura. Existe só uma cura. Che parte dal libro dei Numeri, capitolo 21. Que parte do livro de Números, capítulo 21. Da lì che parte la guarigione. É dali que saiu que parte a cura. Poi nel nuovo patto vi sono complimenti, Pois no novo pacto foi cumprimentos, eccetera, ma da lì parte la guarigione. mas dali que partiu a cura. Chi guardava il serpente di rame veniva guarito. Quem olhava o serpente de rame eram curados. Ora dobbiamo guardare Gesù Cristo, Agora nós temos que olhar para Jesus Cristo, che ha distrutto la morte, que venceu a morte, il diavolo, il peccato, o diabo, o pecado, e portò su di sé e colocou sobre ele mesmo ogni malattia, todas as doenças, compresa quella di tuo figlio, compresa aquela do seu filho, ele está dizendo para a irmã Ângela, sorella, e quella di tuo padre. e aquela do seu pai. Se la Bibbia è il libro di Dio, Se a Bíblia é o livro de Deus, crediamo che Gesù disse come Mosè, acreditamos que Jesus disse, como Moisés innalzò il serpente, levantou o serpente, così bisogna che si innalzi assim precisa que se levante o Filho do Homem, il figliuolo dell'uomo, affinché chiunque crede in lui até que aqueles que acreditam nele non perisca, ma não morra, mas tenha vida eterna. abbia vita eterna. Questa sera, oh Dio, Esta noite, ó Deus, questa sera, vero è che la guarigione vi è esta noite, meu Deus, é verdade que a cura é una sola guarigione in Numeri 21, é só uma cura que sai do livro de Números 21. e tutti coloro che sono stati morsi da serpenti, E todos aqueles que foram mordidos do serpente, erano serpenti naturalmente, qui sono serpenti, ali era serpente naturalmente, mas aqui
il venir meno nel camminare con Dio è Aqui, un aqui, lá foram mordidos realmente de um serpente, mas aqui a mordida do serpente é uma pessoa que é incrédula, é uma pessoa que está doente, serpente che morde, e così l'incredulità, e così il dubbio, e così la stanchezza, e così questo. quando a pessoa se reclama que está muito cansada também, isso é uma mordida do serpente. Così quello sono dei demoni, dei serpenti che mordono. Todas as vezes que nós se lamentamos de uma coisa, é uma mordida de um serpente. Ma io chiedo alla sorella Mas eu peço à irmã di avere comunione con la parola predicata di questa sera, de haver comunhão, de ter comunhão com a palavra predicada desta noite, e perché tu veda la gloria del Signore. para que tu vejas a glória do Senhor. Nel santo nome di Gesù, No santo nome de Jesus, sorella Angela, guarda tu irmã Ângela, olha tu, con me. Il guarda tu comigo, Signore che ha calpestato la testa al serpente, que o Senhor pisou na testa, na cabeça do serpente, e che ha vinto e que venceu a morte, ha vinto il diavolo venceu o diabo e ha portato sul suo corpo santo e levou sobre o seu corpo santo l'infermità di tuo figlio e di a enfermidade do teu filho e do teu pai, tuo padre, e qualunque sia infermità, e qualquer que seja a enfermidade, egli l'ha portato sulla croce, ele levou até a cruz, sul suo santo corpo, no seu santo corpo, immacolato, senza mancha imaculado, sem marca, sem manchas, né ruga, e perciò quale sem manchas e sem rugas, insegnamento profondo questa sera, pelo qual ensinamento profundo dessa noite, Signore, io so che guardo verso di te, Senhor, eu sei o que eu olho verso de ti, guardo verso di te, eu olho para ti, guardo il prezzo che tu hai pagato. eu olho o preço que tu pagastes. Certamente ho le mie debolezze, Certamente eu tenho as minhas debolezas, che sono dei morsi que são mordidas demoniaci dos demônios, che mi hanno morso, o le mie debolezze que me morderam. Então eu tenho as minhas debolezas, ma voglio questa sera, per mezzo di questa parola, mas essa noite, por meio dessa palavra, voglio sollevarmi col tuo aiuto, quero sollevar com teu ajuda, com a tua ajuda, Signore, e proseguire il cammino e quero prosseguir o teu caminho e olhar guardando verso Gesù Cristo, e olhar para Jesus Cristo somente, capo e compitor di fede. capo e compitor de fé. Signore, io so che tu vivi Senhor, eu sei que tu vives e la luce splende nelle tenebre. e a luz esplende no meio das trevas. Dio, anche io guardo verso Deus, eu também olho para ti. di te. Oh Signore, guardo verso il prezzo Eu olho em direção ao preço que o Senhor pagou. che hai pagato. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore Senhor, eu te agradeço com todo o coração
e con tutta l'anima, e com toda a alma. Signore, e ancora questa sera Signore, e ainda esta noite, dacci una risposta, dá-nos uma resposta. una risposta, Signore, immediata. Dá-nos uma resposta, Senhor, imediata. Per favore, Por favor, ascoltate lo Spirito Santo. escutais o Espírito Santo. É uma revelação, meus irmãos. Per favore, Por favor, ascoltate lo Spirito Santo. escutais o que o Espírito Santo tem para dizer. Tutti quelli che siete in ascolto, Todos aqueles que estão em escuto, ascoltate lo Spirito Santo. escutem o Espírito Santo. Ora io parlo. Agora eu vou falar. Cercate il Signore e la sua Procurais o Senhor forza. e sua força. Cercate sempre il suo volto. Procurai sempre o seu rosto. Ricordatevi dei prodigi Recordais dos prodígios fatti da Lui, que ele fez, dai Suoi miracoli dos seus milagres e dei giudizi della sua bocca. e do juízo da sua boca. Voi figliuoli di Abramo, Vocês, filhos de Abraão, suo servo, o seu servo, discendenza di Giacobbe, descendência de Jacó, suoi eletti. os seus eleitos. Egli è il Signore, Ele é o Senhor, è il nostro Dio, é o nosso Deus. e i Suoi giudizi si E os seus juízos estendono su tutta la terra. estende sobre toda a terra. Ricordatevi, Recordais, ricordatevi, recordais, ricordatevi recordais dei prodigi dos prodígios fatti da Lui. que ele fez. Ricordatevi che domenica si è Recordais que domingo pregata per una bambina con teve uma oração para uma criança que estava com câncer de leucemia. la leucemia. Ricordatevi, e stamattina Recordais que hoje de manhã ho ricevuto la notizia eu recebi a notícia che i medici non hanno trovato nessuna traccia di cancro. que os médicos não acharam nenhuma traça de câncer mais. Ricordatevi dei Suoi prodigi, Recordais dos seus prodígios. ricordatevi dei Suoi miracoli, Recordais dos seus milagres. ricordatevi dei giudizi della sua bocca. E recordais dos juízos da sua boca. Ricordatevi, voi figli di Abramo, Recordais, filhos de Abraão, suo servo, o seu servo, discendenza di Giacobbe, descendência de Jacó, suoi eletti. os seus eleitos. Egli è il Signore, il Dio Ele é o Senhor, o Deus de Abraão, della gloria. o Deus da glória. Ricordatevi che in Cristo Egli ha E recordais que em Cristo Ele pagato pagou, il prezzo e ha preso ogni pagou o preço e pegou todas as formas, forma di malattia. todas as Crediamo formas tutte de doenças. queste cose, per favore, Recordais essas coisas, por favor. crediamoli a qualunque prezzo. Acreditamos em qualquer situação, em qualquer circunstância. Crediamo che Dio ha fatto ogni cosa
e Acreditamos que Deus fez todas as coisas. vogliamo esaltare, innalzare Então temos que exaltar e a levantar. che cosa dobbiamo esaltare? I prodigi O que nós temos que exaltar? Os prodígios fatti da Lui, que Ele fez, i miracoli os milagres, dei Suoi miracoli e os milagres que Ele fez, dei giudizi os juízos della Sua bocca. da sua boca. Sorella Angela, Irmã Ângela, poi ci darai una risposta depois você me dá uma resposta. se io e tu ci siamo accordati Se eu e você me acordou nella fede na fé a crederlo. e acreditou. E quando hanno necessità, se ci accordiamo tutti quanti, E quando tem uma necessidade, quando nós concordamos todos com a mesma coisa, a crederlo nella acreditar nele, na fé, fede, a crederlo nella fede, non é acreditar na fé. qualcosa più avanti Dio lo fa, Não dizer, mas na frente Deus vai fazer isso. Não. Ele tem que fazer hoje, agora. Dio lo deve fare ora, non più avanti. Deus tem que fazer agora, não mais na frente. E mettiamo i nostri pensieri nel pensiero di Dio, che è la sua parola, egli lo fa. Nós temos que colocar os nossos pensamentos no pensamento de Deus. Ora, perché devo credere ora. Não nos nossos pensamentos, nos pensamentos de Deus, porque Ele tem que fazer agora. La parola è stata data ora, la parola è stata predicata ora. Porque a palavra foi dada agora, foi predicada agora. Devo crederlo ora, devo prenderlo in parola Devo acreditar agora, devo pegar sério agora. ora. Che Dio sia ringraziato. Que Oggi Deus con seja noi, louvado. Signore Gesù, so che qualcosa è avvenuto. Eu sei que alguma coisa aconteceu. Tutti quelli che hanno gridato e hanno seguito la predicazione e la Todos aqueles que gritaram e seguiram a predicação, preghiera finale, persino c'è stata una com a oração final, rivelazione teve até uma revelação. per la grazia di Dio. Grazie Signore, Pela graça de Deus. Graças, Senhor. grazie per il fratello Marcello, Obrigado, Senhora, pelo irmão Marcelo, guarito dalla cancrena alla gamba. que o Senhor curou aquela cranquena da perna dele. Grazie per la bambina che l'hai guarita dal cancro. Obrigado pela criança que o Senhor curou ela do câncer, Dalla leucemia, grazie do câncer da leucemia. Muito obrigado. ancora per la suocera di Marcello, Muito obrigado pela sogra de Marcelo, que o Senhor curou ela, che è stata guarita dall'Alzheimer, dalla demenza senile. que curou ela da demência senile. Grazie Signore. Muito Grazie, obrigado, Signore. Senhor. Muito obrigado, Signore. Senhor. Muito Grazie obrigado. per tutte le tue benignità. Graças, Senhor, por toda a tua benignidade. Io esalto Eu il Dio dei exalto. prodigi, il Dio dei Eu exalto pelos teus prodígios, o Deus, miracoli, il Dio delle Deus potenti milagres. opere, il Signore dei o Deus das potentes óperas, scene della gloria, unica che sono o manifestato Deus que desceu da glória, o único que foi manifestado in Gesù Cristo, che è il prototipo foi manifestado em Jesus Cristo, que é o protótipo del serpente di rame. do serpente Sì, de ramo. guardavano il rame e guarivano, ora Ali tinha o serpente de rame, il prezzo che ha quem era mordido, olhava no serpente de rame, era curado.
aqui agora nós temos Jesus Cristo, que olhamos para Ele e somos curados. Pagato Cristo e io devo guarire, altrimenti sono soltanto, adempio soltanto Numeri 21 verso 4, che durante il cammino. Então, se eu olho e não me curo, eu adempio soltanto Números 21. Israele venne meno nell'animo. Quando Israel veio menos na alma, Venne meno nell'animo durante quando il ele cammino. enfraqueceu a alma. E quando si viene meno nell'animo, E quando se vem fraco na alma, subito un altro demonio viene, si presenta, che spinge la imediatamente vem um espírito maligno e se apresenta gente a e empurra mormorare as verso pessoas a murmurar, reclamar, il Signore. Stop! e a murmurar ao Senhor. È la verità scritturale. É uma verdade escritural. Noi, nel santo nome di Gesù, ti ringraziamo. Fica com nós no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. Vi ricordo che Amém. domani e giovedì abbiamo uno studio biblico. Amém, Senhor. Amém.